Pessoal, vocês estão conseguindo ver? Alguém pode falar? Bom dia, professora. Estou sim. Bom dia. Então, perfeito. Então, podemos começar? Por mim, sim. Então, perfeito. Vamos começar. Obrigada. Bom, hoje, nosso último encontro para tratar aqui da interpretação constitucional, nós vamos falar, é o terceiro e último, né? Vamos falar um pouco sobre princípios constitucionais, que é uma das questões aí mais importantes quando a gente fala de interpretação da Constituição e uma das questões mais complexas em termos de correta interpretação da Constituição. Vou falar um pouquinho com vocês hoje, enfim, sobre a concepção geral de princípio e sobre os diferentes conceitos de princípio que a doutrina e a jurisprudência têm utilizado e quais as implicações práticas de você adotar um conceito ou outro. Bom, quando a gente fala de princípios constitucionais, o que vem à mente de vocês, né? Se você quiser abrir o microfone e falar, o que vocês pensam, se vocês têm uma ideia, seria uma norma diferente das outras? O que seria um princípio constitucional? Alguém quer falar? Alguém se arrisca? Ou seria uma norma como as outras? O que faz sentido a gente falar em uma categoria distinta? Bom, quando a gente fala em princípios constitucionais, não existe um conceito unânime da doutrina a esse respeito, né? A gente viu que os princípios constitucionais, eles passaram o reconhecimento da força normativa dos princípios, ele passou por uma evolução. Nós vimos na aula passada, nós tivemos 3 fases, né? Uma fase justnaturalista, em que os princípios ainda eram considerados algo fora do ordenamento, uma ideia de algo que inspiraria aí as normas do ordenamento jurídico, mas estaria fora do ordenamento. Depois nós tivemos uma fase positivista, em que os princípios passam a ser considerado como algo que vai ser apreendido do conjunto do ordenamento, então é algo que vai vir do ordenamento, mas ainda não com a mesma força das demais normas jurídicas, né? A ideia é aquele período em que a concepção predominante era de que princípios seriam aqueles princípios gerais do direito, que eram retirados ali do ordenamento, mas eles só iriam incidir em caso de lacuna, né? Então, eles não incidiriam diretamente, apenas no caso de lacuna do ordenamento, alguma situação em que não houvesse uma regra explícita, aí sim seria o caso de se recorrer ao princípio geral do direito. E a última fase, que é a fase que perdura até hoje, que é a fase pós-positivista, nessa fase os princípios aí eles adquirem uma força normativa, passa-se a entender que o princípio é uma norma como qualquer outra, então deve ser obedecida como as demais normas, e eles passam a ser consagrados aí, né, nas constituições, então já com uma força normativa devem ser observados. Bom, com relação a isso, existe um consenso, né? Princípios têm força normativa, eles também devem ser observados. Você não vai deixar de aplicar uma norma constitucional porque ela é um princípio, ela também incide, ela também tem força normativa. Bom, mas o que seriam os princípios, o que distinguiria os princípios das demais normas? Quanto a isso, não há um consenso na doutrina. Então, existem algumas correntes que classificam os princípios de maneira distinta, e distinguem os princípios das regras de maneira distinta. O que há um consenso é que princípios e regras são categorias normativas, tanto princípios como regras são normas. Mas qual a diferença entre princípios e regras é algo que não é unânime, não há uma diferenciação unânime na doutrina. A gente vai ver as principais diferenciações que são mais aceitas aqui no Brasil e a ideia aqui é trazer essa discussão, que é teórica, né, uma discussão conceitual, mas trazer para a prática. Quais as consequências práticas de você adotar um conceito de princípio e não outro? Isso tem uma implicação prática? Isso tem algum efeito na hora de aplicação dessas normas? Tem. A aplicação vai ser distinta, depende da sua concepção de princípio. Então, a gente vai ver, essa discussão de hoje vai ser bastante conceitual, mas prática, pensando em como você aplica os princípios, como você interpreta esse tipo de norma constitucional, como você vai aplicar isso na prática. A gente sabe aqui, que os princípios hoje,
estão no cerne do debate constitucional atual. Então, eu mencionei para vocês aquela corrente do neoconstitucionalismo, que o ministro Barroso diz que é o constitucionalismo atual, né, contemporâneo, a ideia de que os princípios ocupam um espaço relevante e muitas das questões aí estão disciplinadas, estão tratadas por princípios. Então, o operador do direito ele sempre tem que lidar com esses princípios constitucionais e é importante aí saber como aplicar esses princípios, como vão ser interpretados e aplicados na prática. Né? Nós vimos que as normas constitucionais, elas orientam a interpretação de todo o ordenamento jurídico. E isso serve muito especialmente para os princípios que vão orientar aí toda a interpretação das demais normas. Então, é importante saber do que a gente está tratando. Né? O que eu vou falar para vocês na aula de hoje tá bem, é mais ou menos, enfim, é lógico que não está tudo aqui, mas eu escrevi uma obra sobre isso, foi publicada pela Sérgio Fabres Editor, que é exatamente intitulada Princípios Constitucionais, os diferentes conceitos e suas implicações práticas. Então, eu escrevi um livrinho pequeno sobre isso, que foi, inclusive, fruto da minha dissertação de mestrado, foi um tema que eu me debrucei bastante tempo, para analisar de maneira bastante ampla toda a bibliografia que eu tive acesso, nacional e estrangeira, sobre esse tema de princípios constitucionais, como a doutrina encara essa questão, como eles são conceituados, e aí, com relação e aí eu pude constatar da minha pesquisa que as implicações práticas são distintas, né? Depende do que você considera princípio, a forma como você vai aplicar esses princípios não é a mesma. Mas isso é importante porque, como eu disse, os princípios estão no cerne do debate constitucional atual. Todo aplicador do direito aí, ele vai se deparar com princípios que disciplinam as questões em questão, independente da área, enfim. Nós temos sempre os princípios constitucionais aí que estão orientando toda essa questão. Mas não é simples, né, lidar com princípios, né? Os princípios, em geral, eles têm... como a gente viu tratando da interpretação gramatical, né, de normas constitucionais, que em geral as normas são muito vagas, são muito abertas, e essa é uma característica que é bastante associada aí aos princípios, né, de serem normas amplas, né, e isso, ao mesmo tempo que permitiu uma acomodação no momento constituinte de aprovação da Constituição, isso também, na hora de aplicação, traz algumas dificuldades para o intérprete, como esse princípio, como essa norma que está ampla, tem que ser interpretada. Bom, e em decorrência disso, em decorrência de nós termos aí muitos princípios tratando de questões relevantes aí, né, no nível constitucional, passou-se, enfim, a doutrina acabou não delimitando muito bem essa questão, e a jurisprudência acabou utilizando os princípios para tudo, né? E acabou, o mesmo princípio poderia justificar decisões distintas sobre uma questão. E alguns princípios poderiam justificar qualquer decisão, né? Então, qualquer decisão que o julgador optasse por proferir, ele sacava aí um princípio da Constituição e justificava essa decisão com base em princípio. Sempre haveriam. Então, tem alguns princípios, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele pode justificar N decisões em vários sentidos. Por conta disso, começou a existir uma crítica muito forte a respeito da aplicação desses princípios, né? Porque eles eram muito abertos e permitiam qualquer tipo de decisão, poderiam fundamentar qualquer decisão. Até o professor Carlos Ari Sundfeld, ele usou uma expressão que foi bastante difundida. Ele fala que criou-se um ambiente de geleia geral, no sentido de que virou uma bagunça e princípios vagos, que são esses princípios na Constituição que estão previstos de forma bastante ampla, eles poderiam justificar qualquer decisão. Então, qualquer que fosse a decisão, para o favor do réu, a favor do autor, o juiz ia lá, sacava um princípio e ele conseguia justificar a decisão com base nesse princípio vago. Então, por isso o professor Carlos Ari fala no ambiente de geleia geral. Bom, muitas críticas, então, se seguiram à aplicação dos princípios
da Constituição de 88, né? E aplicação em geral. Mas, enfim, considerando que os princípios estão aí, os princípios estão positivados, né, estão expressos na Constituição Federal, e que eles são normas jurídicas com força normativa e devem ser aplicados, mostra-se necessário enfrentar essa questão, né? Se isso está muito amplo, se isso deixa margens à discricionariedade, a gente precisa, então, evoluir em termos doutrinários para ter uma orientação mais segura para que a jurisprudência possa aplicar esses princípios de uma maneira mais fundamentada e passível aí de acompanhamento e controle da argumentação. Bom, por conta disso, mostrou-se cada vez mais necessário que um estudo aprofundado sobre os princípios constitucionais, né, para entender essa categoria normativa. E, como eu disse, as diferentes concepções teóricas, elas acabam tendo resultados práticos distintos, né? Então, não só é diferente você aplicar uma regra e aplicar um princípio, então, na hora que você vai interpretar uma norma, com vistas à sua aplicação, é diferente se você estiver tratando de uma regra ou de um princípio, também é diferente a aplicação de um princípio se você adotar o conceito A ou o conceito B de princípio. Então, por isso é importante ter claro assim, essas distinções, essas concepções, para saber em que sentido vamos empregar essas normas, tá certo? Então, e as principais questões práticas que se colocam, elas dizem respeito à aplicação dos princípios em si, os princípios individualmente, e aplicação dos princípios quando eles entram em conflitos com outras normas, né? As relações dos princípios com as outras normas. Nós vimos que a interpretação sistemática, ela também é feita em nível constitucional. Então, quando você vai aplicar um princípio constitucional, essa interpretação, ela não é feita isoladamente. A gente tem que considerar o princípio aí no contexto da Constituição. E surgem questões aí quando você vai interpretar e aplicar um princípio e suas relações com outras regras ou com outros princípios. Como isso deve ser feito? Então, são muitas questões que se colocam, por isso é importante ter-se, né, desenvolvimento de uma teoria dos princípios para a interpretação constitucional, porque eles são normas que ocupam aí um papel central dentro da Constituição. Então é importante ter uma teoria dos princípios para quando a gente fala em interpretação constitucional. Então, a ideia aqui é superar um pouco dessas críticas a partir da elaboração, de se conceber mesmo técnicas e mecanismos para que essas normas sejam aplicadas, interpretadas e aplicadas com coerência, tá certo? Bom, para a gente também não incorrer naquele sincretismo metodológico que eu mencionei para vocês na semana passada, que o professor Virgílio Afonso da Silva critica muito, em que você mistura teorias incompatíveis como se elas fossem compatíveis, né? Então, a gente tem que saber exatamente do que a gente está tratando, em que concepção estamos falando de princípio, para saber como que eles vão ser aplicados, né? Para a gente ter um pouco de coerência teórica. E aqui eu vou tratar com vocês de alguns conceitos, alguns dos principais conceitos que são acolhidos na nossa doutrina, e a minha pretensão que não é falar qual é o conceito correto, qual é o melhor conceito, qual é o mais adequado. A ideia não é essa. A ideia é cada um tem seus méritos, seu fundamento também, mas a questão é que a gente precisa saber diferenciar e saber visualizar em que sentido está sendo aplicado para ser coerente, né, para ter coerência teórica, para a gente não fornecer soluções incompatíveis quando a gente vai falar de interpretação constitucional. Bom, então, aqui a gente tem como premissa que o princípio, assim como as regras, eles são normas jurídicas, eles são normas positivadas, que têm força normativa, força obrigatória, né? Então, já ficou para trás aquela concepção de princípios como meros princípios gerais do direito, ou como ideias de justiça que inspirariam
o ordenamento, não, os princípios constitucionais hoje são positivados, estão expressos na Constituição e têm força normativa. Mas, como disse, a gente tem diferentes concepções sobre o que é princípio, e é sobre isso que nós vamos tratar hoje. E também, como eu mencionei para vocês, não é um debate meramente acadêmico, né? Quando eu comecei a estudar essa questão, eu lembro de discutir com um colega, mas isso é muito abstrato, isso é muito filosófico. Na verdade, assim, isso é um pressuposto para a gente tratar de aplicação. Então, a gente parte de uma discussão conceitual, mas ela é essencial para falar em interpretação constitucional. Porque é com base nesse arcabouço teórico que a gente vai enfrentar as principais questões práticas que surgem em termos de interpretação constitucional. Como os princípios vão ser aplicados e como vão ser solucionados os conflitos normativos, né, os princípios com as regras e os princípios com os demais princípios. Então, é algo que se coloca a todo momento para o intérprete ao aplicar a Constituição, né? Então, isso é algo que se coloca o tempo todo. Bom, então, questão bastante prática. Aqui, eu coloquei para vocês os principais conceitos que nós temos na nossa doutrina nacional, doutrina estrangeira, foi o que mais, são os conceitos mais recorrentes aí de princípios constitucionais. São 3 conceitos que eu queria tratar com vocês de maneira mais detida. Tem um outro conceito também que eu vou mencionar, do professor Humberto Ávila, mas esses são os 3 conceitos que a doutrina mais adota, e a jurisprudência também. A jurisprudência acaba mencionando bastante esses conceitos. Bom, o primeiro conceito, que é o conceito tradicional aí no direito brasileiro, é aquele que considera princípio como uma norma fundamental, né, a norma mais importante. O segundo, que é também bastante difundido, e muitas vezes, muitos autores, eles acabam por adotar ambos os conceitos, né, tanto o primeiro como o segundo, é aquele que diz que eles são distintos, mas muitos autores acabam se referindo aos dois, né, principalmente doutrina clássica aqui, nacional. Considera princípio como uma norma mais geral e abstrata. E o terceiro conceito, mais difundido aqui no Brasil, é aquele que considera princípio como a norma que exprime o mandamento de otimização, aqui na linha do professor alemão Robert Alexy, que define o princípio como mandamento de otimização. Foi algo que foi incorporado aqui pela doutrina nacional, e atualmente é bastante referida essa concepção de princípio como mandamento de otimização. Bom, a gente pode classificar essas concepções, aqui eu coloquei também a do professor Humberto Ávila, que considera princípio como uma norma que diferencia o princípio é a sua finalidade, ele tem uma finalidade intrínseca. E aqui, não sei se vocês repararam, mas todas essas conceituações de princípio, elas buscam diferenciar o princípio da regra. Então, quando se define o princípio como norma fundamental ou norma mais importante, a gente está dizendo isso comparativamente com a regra não tem essa importância que o princípio tem. Quando eu digo que o princípio é a norma mais geral e abstrata, eu estou comparando com uma regra também. A regra não é tão abstrata, ela é mais concreta. Mas temos aqui também essas concepções do professor Alexy e do professor Humberto Ávila, que eu coloquei aqui numa classificação, esses 4 principais conceitos, né? E são os 4 que eu abordo no meu livro. Aqui eu vou me deter mais sobre os 3 primeiros, que eu acho que são os mais importantes quando a gente pensa na nossa aplicação, nossa prática jurídica. São os 3 que vocês vão encontrar em decisões do STF, na doutrina, quando vocês forem ler sobre esse tema. Mas eu fiz uma classificação aqui, a classificação que vem sendo apresentada também pela doutrina, que algumas concepções de princípio, muito pelo professor Virgílio Afonso da Silva, que também é um estudioso desse tema de princípio constitucional,
Algumas concepções a gente pode chamar de concepções quantitativas e outras de concepções qualitativas. O que isso quer dizer? Quando você fala que uma concepção a respeito de princípio é quantitativa, ela considera que princípios e regras, eles têm a mesma essência, mas os princípios têm alguma característica mais acentuada, mais forte que nas regras. Então, por exemplo, quando você opta pela nota da importância, vamos classificar princípios, vamos conceituar princípios a partir da sua importância. Você não diz que as regras não têm importância, mas você diz que os princípios são mais importantes que as regras. Então, tanto princípios como regras são normas importantes, mas os princípios são as normas fundamentais do sistema, as mais importantes. Então, é uma diferença aí de grau entre princípios e normas, princípios e regras, desculpa. É diferença de grau de importância. Então, uma concepção quantitativa muda a quantidade de importância que o princípio tem comparativamente à regra. O mesmo pode-se dizer com relação ao segundo conceito. Quando a gente fala que princípio é a norma mais geral e abstrata, a gente está comparando com regras e está dizendo também que essa nota de abstração e generalidade, ela é mais forte nos princípios do que nas regras. As regras também são normas gerais e abstratas, mas não tanto quanto os princípios. Os princípios seriam normas mais amplas, mais abstratas que as regras. As regras já seriam são normas mais definidas. Então, em essência, para essa concepção também, tanto princípios como regras têm a mesma essência, mas a abstração e generalidade ela é mais forte, mais intensa nos princípios. Então, por isso que a gente pode falar que são concepções quantitativas, né? Muda a quantidade de importância e de generalidade de abstração. Mas, em essência, as normas seriam essencialmente as mesmas, né? Mudaria aí a quantidade de uma dessas notas. Bom, mas, por outro lado, nós temos algumas concepções que são concepções qualitativas, né? Elas não consideram que a distinção entre regras e princípios é uma distinção apenas de grau, mas sim que é uma distinção da própria essência da norma. As qualidades são distintas, né? A concepção do professor Alexi, que diz que conceitua o princípio como mandamento de otimização, a gente vai ver o que vem a ser mandamento de otimização, mas não é uma característica que esteja presente também nas regras. Regras não são mandamentos de otimização. Então, são normas que não têm essa qualidade, né? Então, por isso, cada uma dessas espécies normativas tem qualidades próprias, por isso que a gente fala que é uma concepção qualitativa. O mesmo vale para a última concepção, que é a concepção que diferencia o princípio por sua finalidade. A gente vai ver que é um conceito, no fim, bem mais complexo, não é tão simples, né? O conceito do professor Humberto Ávila, mas eu coloquei aqui para fins didáticos, né, para a gente pensar em classificação, o que diferencia um conceito de outro, mas ele considera que a distinção é qualitativa também, de princípios e regras. O princípio teria uma finalidade marcada, intrínseca, que não estaria presente dessa forma nas regras. Então, aqui não é uma questão simplesmente de grau, mas uma questão das próprias qualidades inerentes de cada uma dessas normas, tá certo? Bom, feitas essas considerações, eu acho que a gente pode começar a falar de cada um desses conceitos, e principalmente desses três primeiros. A classificação tradicional que nós temos aqui na doutrina brasileira é a ideia de que princípio, a concepção tradicional de que princípio é a norma fundamental do sistema, é a norma mais importante, é o mandamento. Então, os autores, né, eles usam expressões distintas, mas para passar essa ideia de que princípio é a norma fundamental, é a norma mais importante. Então, alguns autores falam que é o mandamento nuclear do sistema, ou seja, o núcleo, é o centro do sistema, é a norma mais importante, é o alicerce do ordenamento jurídico sobre o qual se erige todo o restante. Alguns autores dizem que são
as vigas mestras do ordenamento, são as normas que se irradiam sobre as demais. Então, e aí a gente pode os autores que adotam essa concepção são a doutrina tradicional clássica aqui no Brasil. Então a gente pode citar o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Ele tem um conceito de princípio bastante conhecido, que vai bem nessa linha de mandamento nuclear e alicerce do sistema. O professor José Afonso da Silva também é adepto dessa concepção de princípio como norma fundamental do sistema. O professor Celso Bastos também adota essa concepção. Então, a doutrina tradicional aqui, constitucional e administrativa também, né, porque o direito administrativo também se ocupa muito dos princípios constitucionais que regem a administração. Então, também o professor Celso Antônio Bandeira de Mello com essa preocupação de conceituar princípio, e sempre essa doutrina que temos estudado aí há muito tempo, sempre com esse foco em conceituar princípios como as normas mais importantes, as normas que vão se irradiar sobre todo o sistema, são as normas que vão orientar aí a interpretação de todas, porque elas são mais importantes, elas estão acima das demais. Então, é muito destacada essa ideia de que é o alicerce, é sobre essa alicerce ou viga mestra, né? Cada autor usa uma expressão distinta, mas são a partir dessas normas, desses princípios constitucionais, que todo o sistema vai ser desenhado. Então, nessa concepção, quando a gente vai falar em qualquer ramo do direito, né, direito tributário, direito penal, a gente tem que partir aí dos princípios constitucionais de cada uma dessas áreas, porque são eles que vão determinar a estrutura de todo esse ramo, né? Então, a gente vai recorrer sempre a esses princípios constitucionais, porque eles são os mandamentos nucleares, eles são as normas mais importantes do sistema, e a partir deles nós teremos aí a construção de todo o restante do ordenamento. Bom, um aspecto que é muito destacado, então, é que esses princípios, eles têm uma eficácia irradiante sobre o restante do sistema jurídico. E aí, muitos autores acabam tangenciando também uma outra concepção de princípio, mas é muito próxima dessa, de normas mais importantes, enfim, eu acabo tratando até junto no meu livro, porque isso acaba estando presente na maioria dos posicionamentos que a gente pode enquadrar nessa teoria, nessa concepção, é a ideia e a prevalência dos valores que impregnam aí, esses princípios constitucionais estão impregnados de valores, eles têm uma carga valorativa muito forte. E esses valores são os valores mais importantes do nosso ordenamento jurídico. São esses valores que os princípios constitucionais consagram. Então, essa concepção dá muita importância a esses valores, por terem esses valores mais importantes, por consagrarem esses valores mais importantes. Os princípios constitucionais, eles são as normas fundamentais e eles vão orientar a interpretação de todas as normas, eles vão ter uma eficácia irradiante, porque eles vão se irradiar por todo o sistema e todas as outras normas têm que ser interpretadas tendo em vista esses valores, né? A gente nunca pode fugir desses valores constitucionais. Por conta disso, por conta de toda essa concepção que nós temos, o que a gente tem de consequência, né? A gente tem uma consequência importante em caso de conflitos normativos e uma consequência importante em caso, quando a gente fala de interpretação constitucional, que nos interessa bem de perto. Então, qual que é a consequência de considerar o princípio como uma norma fundamental, uma norma mais importante do sistema? Bom, primeiro eu disse para vocês aí que eles consagram os valores mais importantes e isso vai orientar
a interpretação de todo o sistema normativo, né? Eles vão ter uma eficácia irradiante, que vai irradiar não só para a interpretação daquele próprio princípio constitucional, mas a interpretação das outras normas, das demais normas. Então, isso vai orientar a interpretação também das regras constitucionais. Então, os princípios, eles acabam sendo considerados, essa doutrina, ela aponta de maneira bastante enfática que o princípio, ele é, enfim, ele é uma regra, ele é uma norma jurídica, ele tem força normativa, mas ele também atua como um vetor interpretativo, pois ele orienta a interpretação das normas, das demais normas, né? Então, ele tem essa eficácia irradiante e ele é um vetor interpretativo na medida que ele consagra os valores fundamentais do sistema. Então, por isso é ele que vai, a sua concepção, a compreensão desse princípio vai orientar a compreensão de todo o ordenamento. Então, a gente parte da interpretação do princípio em si, considerado como norma mais importante, e isso vai orientar a interpretação de todas as normas. Então, sempre que a gente for interpretar uma norma, mesmo uma regra constitucional, a gente está falando de interpretação constitucional, mas de uma regra, por exemplo, essa interpretação tem que levar em conta a interpretação do princípio constitucional, porque isso se irradia sobre as regras e também sobre as normas infraconstitucionais, né? Então, nessa concepção, exatamente por conta dessa eficácia irradiante, é isso que vai conferir a unidade ao sistema, né? A gente viu alguns princípios específicos da interpretação constitucional, né? A ideia de unidade da Constituição, enfim, essa concepção está muito relacionada com essa ideia de princípio, e pensando em princípio como responsável por conferir essa coerência prática ao sistema e essa unidade ao sistema. Então, é o princípio que vai juntar todas essas normas constitucionais e infraconstitucionais e vai dar coerência a esse todo, esse ordenamento jurídico, né? Então, ele é responsável por dar essa unidade ao sistema. Então, isso é possível porque a gente considera princípio aqui nessa concepção como uma norma mais importante, norma fundamental, que estaria acima das demais. Então, por isso que ela consegue orientar a interpretação das outras e dar coerência ao sistema. Se ela não tivesse essa importância mais destacada, ela não teria esse papel de ser um vetor interpretativo e de dar coerência ao sistema. Em decorrência disso, a gente, essa teoria, enfim, a doutrina tradicional que trata disso, não fala, com relação ao vetor interpretativo, eles são bastante expressos em deixar clara essa eficácia irradiante, esse papel de vetor interpretativo, esse papel de conferir unidade ao sistema, isso eles são bastante claros. Mas tem uma consequência que não está expressa nos autores que tratam disso, mas a gente consegue inferir a partir dessa concepção, é a ideia de que, no caso de um conflito com uma regra, prevalece o princípio. Então, se a gente tem um princípio constitucional que está sendo interpretado e ele deve ser aplicado, mas existe um conflito com uma regra também constitucional, a gente tem a primazia dos princípios. Então, apesar de serem normas que estão na mesma hierarquia, né, então são ambas normas constitucionais, a gente tem os princípios como normas mais importantes. Sendo mais importantes, eles não podem ser superados aí por uma regra constitucional. Então, existe a ideia de primazia dos princípios. Então, em caso de conflito de regra e princípio constitucional, prevalece o princípio. Então, isso é importante para termos de aplicação prática, porque uma das principais questões aí que ocupam os operadores do direito, o STF, a gente vê, é esse caso de conflitos normativos, né? Conflitos normativos. Conflitos, você tem que aplicar uma regra ou tem que aplicar um princípio, mas eles estão em conflito, as normas estão em conflito, qual você aplica? Qual prevalece no caso concreto? Então, isso é uma das principais preocupações que a gente tem aí, a gente vai ver jurisprudência do STF, isso é recorrente o tempo todo. Quando a gente fala de conflitos normativos, em geral, estou falando de conflito entre qualquer espécie de norma, seja regra, seja princípio. Aqui falando de conflitos entre regras e princípios, então são confrontos aí entre normas de espécies diferentes. Quando a gente vai falar de confrontos
entre princípios, a doutrina costuma usar, principalmente a partir da ideia do Alex, de mandamento de otimização, a expressão colisões entre princípios, né, para se referir a esse confronto normativo entre princípios constitucionais. Se utiliza essa expressão, colisão entre princípios, né, não conflitos, propriamente dito, enfim, mas é o que se usa mais quando se fala de princípio com princípio. E quando a gente está falando de qualquer espécie de norma, a gente pode falar genericamente aí conflitos normativos, tá certo? Bom, tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar, fazer algum comentário também, fiquem à vontade. Então, é importante quando a gente estuda e vê uma concepção, pensar qual que é o efeito disso na prática. Então, por isso, quando a gente considera princípio como norma fundamental, a consequência é conflito com uma regra, primazia dos princípios, prevalece os princípios. E o princípio aí como vetor interpretativo. Bom, eu trouxe para a gente ver isso na prática, para a gente ver como o STF tem tratado essa questão. Vocês podem perguntar, mas qual é o... A gente está no primeiro conceito, vamos tratar de mais dois. Qual que é o conceito que prevalece no STF? A gente não tem um conceito que o STF adota e esse é o conceito de princípio. A gente vai ver que para cada um desses conceitos, temos decisões do STF adotando essa concepção. Então, não é o conceito acolhido pelo STF, mas a gente pode falar, nessa decisão, o STF seguiu essa concepção de princípio, né? Até porque, assim, as decisões do STF são vários ministros, concepções diferentes, mas em cada caso aí, o STF, a gente tem exemplos de todos esses conceitos. Bom, eu trouxe para vocês, para a gente exemplificar, uma questão em que o STF teve que lidar com princípios em dois julgados, né? Esses dois julgados tratam da mesma discussão jurídica, a DPF 144 e a ADI 4578, que foi posterior. E essas duas ações de controle de constitucionalidade, elas diziam respeito à interpretação do artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, que cuida de inelegibilidade. Então, eu vou ler para vocês, está aqui no slide, para a gente ver o pano de fundo da discussão no STF e tratar dessas decisões, né? Uma delas até acabou sendo superada por conta de uma alteração da lei complementar, mas é só para a gente ver o raciocínio do STF nesse caso. Eu acho que ilustra bem essa posição de conceber princípio como norma fundamental, norma mais importante do sistema. Bom, o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, ele diz o seguinte: lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração, direta ou indireta. Bom, e a Constituição faz? Ela estabelece casos de inelegibilidade, mas ela deixa para a lei complementar estabelecer outras hipóteses de inelegibilidade. Então, situações em que o cidadão não vai poder concorrer a cargos públicos, né? E por que essa preocupação? Né? A Constituição deixou claro aqui que a finalidade é proteger a probidade na administração e a moralidade para o exercício do mandato. E para isso, você vai considerar o quê? A vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições para evitar que elas sejam influenciadas pelo poder econômico ou abuso aí no exercício de algum cargo ou função, isso influenciando as eleições. Então, a Constituição aqui é uma norma que deixa bem claro o seu fim. Para que a gente prevê situações de inelegibilidade? Para proteger a probidade, a moralidade, né? E o que pode ser considerado quando a gente vai tratar de situações de inelegibilidade? A vida pregressa do candidato, o que ele fez no passado que pode que torná-lo elegível um cargo público pode impactar negativamente a moralidade, a probidade, e também para evitar influências do poder econômico e o abuso no exercício de função, cargo ou emprego, isso possa influenciar os resultados da eleição. Então, essa é a preocupação da Constituição. Bom, e lei complementar que vai tratar
dessas inelegibilidades, mas tendo em conta essa finalidade da Constituição de proteger a probidade e a moralidade. Bom, a discussão que se colocou no STF, tendo em vista esse dispositivo, era o que pode ser considerado aí da vida pregressa do candidato como um fator passível de consideração pela lei complementar para a instituição de um caso de inelegibilidade, né? O que na vida pregressa pode gerar uma inelegibilidade. Então, a lei complementar que estabelecer, mas o STF foi analisar algumas ações que envolviam hipóteses previstas na lei complementar para verificar se isso estava de acordo com a Constituição e com os princípios previstos na Constituição, né? Porque a lei complementar estabelece as hipóteses, mas ela tem que respeitar os princípios da Constituição que se irradiam aí por todo o sistema, né? A gente sempre sabe que a interpretação das normas infraconstitucionais, elas têm que ser feitas de acordo com as normas constitucionais. Bom, no caso, a primeira decisão proferida a esse respeito, que eu trouxe para você, é a DPF 144. Ela foi proferida aqui em 2008 e foi publicada só em 2010, né? O relator era o ministro Celso de Mello. Bom, o que eu destaquei? Eu destaquei alguns trechos dessa decisão. Essa decisão depois, ela acabou sendo superada por uma alteração na Lei Complementar 64 de 90, trazendo aí as situações de inelegibilidade. Mas, antes de falar dessa superação, só para a gente ver o raciocínio do STF nesse caso. O que ele falou? O STF disse o seguinte, olha, ele reconheceu a impossibilidade constitucional de definir-se como causa de inelegibilidade a mera instauração contra o candidato de procedimentos judiciais, quando inocorrente condenação criminal transitada em julgado. Então, nesse primeiro momento, se discutia o que a gente pode considerar como vida pregressa apta a situações da vida pregressa que permitem aí que um candidato seja considerado inelegível. O STF falou, olha, não pode a lei complementar colocar como causa de inelegibilidade a mera instauração de processo judicial, se a gente não tiver uma condenação criminal transitada em julgado, né? Precisa ter, para a vida pregressa ser considerada significativa a ponto de levar uma inelegibilidade, não basta ter processo judicial contra o candidato, ele tem que ter sido condenado criminalmente com trânsito em julgado. Então, esse foi o primeiro entendimento do STF. E como que ele justifica essa conclusão? Ele fala assim, olha, ele chega a essa conclusão a partir de uma interpretação sistemática, ele considera não só essa norma do artigo 14, parágrafo 9º, que fala que deve ser considerada vida pregressa, mas ele considera também a norma que garante a presunção de inocência. E aí o STF diz o seguinte, né, nesse momento, ele trata da evolução histórica e do regime jurídico do princípio do estado de inocência, e ele entende a ideia de presunção de inocência, que é uma ideia válida para um processo criminal, tá certo? Mas ele entende que a presunção de inocência, que ele chama de princípio do estado de inocência, ou seja, considera, então, a presunção de inocência como um princípio constitucional, ele diz que a presunção de inocência tem uma eficácia irradiante. Então, é bem aquela concepção de princípio como norma fundamental. É um princípio, é norma fundamental, é a norma mais importante do sistema, por conta disso tem uma eficácia irradiante, que se espalha por todo o sistema, a interpretação tem que considerar a presunção de inocência. Por ser um princípio constitucional e ter essa importância destacada. Então, por isso, o STF entendeu, nesse primeiro momento, pela possibilidade de extensão desse princípio, que é um princípio do direito penal, tá certo? Penal, processual penal, ao âmbito do processo eleitoral. Né? Aqui a gente está falando de condições de elegibilidade, então, processo eleitoral. Mas ele entende que, por ter uma eficácia irradiante, isso também incide sobre o âmbito do processo eleitoral, e por conta disso, quando você for tratar das hipóteses de inelegibilidade, você teria que considerar esse princípio da inocência. Bom, prossegue o STF nessa decisão do ministro relator Celso de Mello. Diz o seguinte, isso aqui então em 2008, tá certo? Ele diz que o Congresso Nacional tem a faculdade
de definir outros casos de inelegibilidade, é o que está lá no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição. Ele vai definir isso em sede legal. E, no caso, é necessária a observância da reserva constitucional de lei complementar. Então, é o que está lá no artigo 14, parágrafo 9º. A Constituição diz que ela estabelece hipóteses de inelegibilidade, mas que lei complementar pode estabelecer outras. Mas o STF fez essa ressalva. A impossibilidade, contudo, de a lei complementar, mesmo com apoio no parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição, transgredir a presunção constitucional de inocência, que se qualifica como valor fundamental, verdadeiro cornerstone, em que se estrutura o sistema que a nossa Carta Política consagra, em respeito ao regime das liberdades e em defesa da própria preservação da ordem democrática. Então, aqui o STF é bastante claro de falar, olha, a presunção da inocência, um princípio constitucional, que se qualifica como um valor fundamental. Então, é um cornerstone que estrutura o sistema todo, né? Então, o STF, nessa oportunidade, entendeu que a presunção da inocência não se aplicaria só para o direito penal, processual penal, mas, inclusive, para o processo eleitoral, por ser um princípio aí que é um valor fundamental. Então, aqui o STF acaba trazendo nessa decisão uma crítica à legislação no período da ditadura, em que a mera instauração de inquéritos poderia levar à inelegibilidade, então aí como forma de evitar a participação política. E aqui o STF foi uma concepção, foi uma decisão em que buscou privilegiar a preservação da ordem democrática. Bom, essa decisão, ela acabou sendo superada em 2010, edição de 2008, né? Em 2010, por uma alteração na Lei Complementar número 64 de 90. Em 2010 houve essa alteração e ela previa a possibilidade de inelegibilidade por decisão de órgão colegiado, não necessariamente com trânsito em julgado. Então, passou a ser possível você ter inelegibilidade mesmo sem trânsito em julgado, mas se a decisão fosse de um órgão colegiado, não só de um juiz de primeira instância. Então, a gente sabe que o STF é o guardião da Constituição, ele dá a última palavra em termos de interpretação constitucional para todo o poder judiciário, enfim, mas muitas vezes o legislativo ele vai lá e dá uma resposta, né, que pode ser por meio da edição de alguma lei, de uma emenda à Constituição. Nesse caso, houve a edição, a alteração da lei complementar para falar que se a decisão fosse de um órgão colegiado, não seria necessário aguardar o trânsito em julgado. Aqui, para o legislador, o que se buscou privilegiar foi a probidade e a moralidade, né? Então, para ampliar as hipóteses de inelegibilidade. Bom, essa questão, diante disso, diante da edição dessa lei complementar, foi levada novamente ao STF, tá certo? Foi a lei complementar número 135 de 2010. Bom, e aí foi editada essa lei complementar, tratando das hipóteses de inelegibilidade, conforme prevê o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, e a preocupação aqui era garantir a moralidade para o exercício de mandatos eletivos, então permitindo-se, inclusive, que um candidato fosse considerado inelegível, mesmo sem trânsito em julgado, se houvesse uma decisão de colegiado. Bom, essa questão foi, então, levada novamente ao STF para verificar se ele mantinha aquele entendimento de que o princípio da presunção constitucional de inocência era a norma fundamental que se irradiava sobre todo o sistema e, inclusive, orientaria a interpretação em outras áreas, como no processo eleitoral. Nesse caso, aí o STF proferiu a decisão na ADI 4578. O STF mudou o entendimento, mas ele manteve, vamos observar, eu destaquei alguns trechos, apesar de mudar o entendimento a respeito da possibilidade de inelegibilidade nesse caso, ele manteve o entendimento de que o princípio é norma fundamental do sistema. Então, vamos ver o que ele falou. Ele falou o seguinte, olha, a presunção de inocência, que está prevista lá no artigo 5º, inciso 77 da Constituição, a gente precisa, a respeito dessa norma, ter uma exegese análoga à redução teleológica para limitar sua aplicabilidade aos efeitos da condenação penal.
tá certo? Então, nesse caso, você falou, não vamos ampliar isso para o processo eleitoral, isso vale só para o processo penal. E aqui, recorrer a uma redução teleológica. Então, voltando aqui, a gente vê a interpretação teleológica também nas normas constitucionais. Você vai pensar na finalidade da norma. Qual foi a finalidade da norma que previu a presunção de inocência? Foi estender isso para todos os ramos do direito ou só para a condenação penal? E aí que, nesse momento, o STF reviu sua posição e falou, não, aqui a gente tem que pensar teleologicamente, pensando na finalidade, reduzir um pouco a interpretação que a gente tinha feito para limitar a aplicação só para os efeitos da condenação penal, não para o processo eleitoral. E aí ele justifica com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E diz que deve ser observado o princípio democrático. É curioso aqui também, porque na outra decisão, o STF também mencionava o princípio democrático, falando que quando você tem inelegibilidade só com trânsito em julgado, você permite a participação dos candidatos. E aqui ele também destaca o princípio democrático, mas com outro aspecto do princípio democrático. Ele diz o seguinte, observância do princípio democrático, fidelidade política aos cidadãos, ou seja, o que os cidadãos querem escolher, e tem que ser preservada aí a intenção do cidadão, que eles querem escolher, mas pensando na moralidade da administração. Vida pregressa. O STF diz vida pregressa, que é o que a Constituição trata no artigo 14, parágrafo 9º, é um conceito jurídico indeterminado. A gente viu, né, que a Constituição é cheia de conceitos jurídicos indeterminados, são normas vagas. O que é vida pregressa? Você ter um apontamento na sua vida pregressa que te torna inelegível é uma condenação com trânsito em julgado, ou basta a existência de processo, ou basta a existência de um mero inquérito policial? Então, o STF disse, olha, vida pregressa é um conceito jurídico indeterminado. Quem vai determinar o que pode ser considerado relevante na vida pregressa para gerar uma situação de inelegibilidade? O STF disse o seguinte, a gente tem que prestigiar a solução legislativa no preenchimento do conceito. Então, é o legislador que vai dizer. E o legislador disse, olha, não precisa de trânsito em julgado, mas a decisão tem que ser de um órgão colegiado. Então, o STF prossegue, ele diz, presunção de inocência como regra. Como regra, você vai interpretar na sua literalidade, condenação criminal. Para quê? Para não frustrar um propósito moralizante do artigo 14, parágrafo 9º da Constituição. E aqui também, pensando na finalidade do artigo 14, parágrafo 9º, que era moralizar aí as eleições. Bom, então o STF prossegue, eu destaquei mais um trecho, essa decisão foi proferida em 2012, tá certo? Aquela primeira foi em 2008, teve a alteração da lei complementar em 2010, e aí em 2012 teve essa nova decisão, e aqui o relator era o ministro Luiz Fux, que ele diz, razoabilidade da expectativa de um indivíduo de concorrer a cargo público eletivo à luz da exigência constitucional da moralidade para o exercício do mandato, resta afastada em face da condenação prolatada em segunda instância ou por um colegiado no exercício da competência de foro por prerrogativa de função. Então, princípios da moralidade e princípio democrático. Então, a interpretação aqui considerou esses princípios, princípio da moralidade e princípio democrático, como as normas mais importantes que iam orientar a interpretação da lei complementar que tratou dessa situação de inelegibilidade. Então, o STF mudou o entendimento, mas manteve essa concepção aí de princípios, os princípios como normas fundamentais que estão orientando a interpretação das demais normas, tá certo? Então, esse aqui só para citar um exemplo de situação em que o STF adota esse conceito de princípio como norma fundamental, tá certo? É um conceito clássico na doutrina, bastante utilizado, bastante sedimentado aqui na doutrina nacional, esse de princípio como norma fundamental, norma mais importante, vetor interpretativo. E o STF também se recorre a isso, socorre a esse conceito para decidir questões que envolvam a aplicação de princípios constitucionais, tá certo? Bom, vamos passar, então, para o segundo conceito mais difundido aqui,
que é o conceito de princípio como norma mais geral. Então, princípios para essa concepção seriam as normas menos definidas quanto ao âmbito de abrangência. Então, o que a gente quer dizer com âmbito de abrangência? Âmbito de abrangência são as situações que são normatizadas, né, os fatos que vão ser compreendidos nessa norma, e os indivíduos a que essa norma se aplica. Então, tanto a questão fática da situação concreta, como os sujeitos abrangidos por essa norma. Então, por essa concepção, os princípios são normas menos definidas com relação a esse aspecto do âmbito de abrangência. Não está tão delimitado a quem ele se destina e qual situação ele compreende. São normas mais gerais, tá certo? Mais amplas, né? Então, elas são normas que têm bem forte essa característica de serem normas vagas, né? De normas ou muito conceitos jurídicos que a gente pode considerar conceitos jurídicos indeterminados, tá certo? Mas pode-se colocar, mas por que a gente colocaria na Constituição normas tão amplas que depois gerasse essa dificuldade na hora da aplicação? Porque você precisa saber, mas para que isso se aplica? Quem isso alcança, né? A gente viu que no momento constituinte nós tínhamos várias ideologias ali concorrendo e buscando espaço na Constituição de 88. Para acomodar tudo isso, muitas questões foram tratadas por meio de princípios, né? Para que, aí como normas mais gerais, com maior generalidade, e de forma a permitir o necessário consenso para a promulgação da Constituição. Então, foi um fator de acomodação. Então, olha, nesse primeiro momento a gente não vai delimitar muito bem essas questões, vamos tratar de maneira mais geral, para permitir um consenso entre as ideologias em disputa, e deixando a definição maior do que qual o alcance desses princípios, deixando essa definição para um momento posterior. Então, a gente consegue aprovar a Constituição e define melhor isso. Então, o exemplo que eu dei para vocês já dos princípios da ordem econômica, a gente tinha ideologias em disputa. Então, qual foi a preocupação do Constituinte? Olha, nesse primeiro momento a gente faz uma acomodação, a gente consagra a propriedade privada, mas a gente pensa na função social da propriedade, a gente consagra a livre iniciativa, mas a gente pensa num tratamento preferencial aí às pequenas empresas. Então, mas a gente deixa tudo isso muito genérico, em formas de princípio, são princípios da ordem econômica, né? A Constituinte trata no artigo 170 princípios da ordem econômica. Não fala exatamente como a gente vai garantir a função social da propriedade, ou como será o tratamento preferenciado, então tudo isso fica para um momento posterior. Bom, a questão que se coloca é como será feita essa maior definição no momento posterior, como que a gente vai ter essa definição. E aí, quem vai fazer essa definição? Acho que a principal questão que se coloca é e é uma questão que ocupa bastante a doutrina e os operadores de direito, a quem compete depois definir como vai ser feita essa definição que a gente pode chamar de concretização desses princípios constitucionais, que eles estão ainda eles estão ainda muito abstratos e gerais, assim, e depois eles têm que ser concretizados, é isso que a expressão que a gente usa, concretização dos princípios. Quem vai concretizar? Bom, a gente pode citar como adeptos dessa concepção de princípio como norma mais geral os professores, né, professor aposentado da USP, professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, professor titular aposentado da USP, defendia a ideia de que princípio era uma norma mais geral. Também o professor Elivaldo da Silva Ramos, que é professor titular atualmente lá na USP, também defende essa concepção de princípio como norma que tem maior generalidade, se a gente comparar com as regras. As regras, elas definem melhor o âmbito de abrangência, elas deixam mais claro em que situação ela incide e quem ela abrange. O princípio não, o princípio mais amplo. Bom, esses professores que defendem essa concepção, eles dizem, olha, quem vai concretizar depois esse princípio para permitir sua aplicação é o legislativo, certo? Cabe a ele, por meio de leis, definir melhor os princípios. Então, aqui só para deixar claro, qual que é a consequência prática de você considerar? Tudo bem, você considera princípio como norma mais geral, mas e aí? Qual que é a consequência? Você precisa de concretização para aplicação, tá
certo? Como é que você vai aplicar uma norma que está lá muito geral? Não, você precisa concretizar, você precisa delimitar melhor o seu âmbito de incidência, tá certo? Então, na interpretação constitucional de um princípio considerado aí como uma norma geral, o que você vai precisar fazer? Concretizar, falar, peraí, o que isso quer dizer? Vamos deixar mais concreto, tá muito abstrato. Quem está abrangido por essa situação? E aí, o desafio que se coloca é quem vai concretizar? Quem vai fazer essa tarefa de pegar esse princípio constitucional que está muito geral, deixar ele mais específico para permitir sua aplicação? Então, esse é o desafio. Como eu disse, os professores Manuel Gonçalves Ferreira Filho e Elivaldo da Silva Ramos, eles acham que é uma tarefa do legislativo. O poder legislativo é que vai concretizar. Então, a Constituição tem um princípio, que é uma norma bastante geral, tratando de uma questão, o legislador vai editar uma lei concretizando aquele princípio constitucional, falando, olha, esse princípio constitucional, ele vai ser aplicado dessa forma, ele abrange essa situação, então, seria uma tarefa do legislador. Mas tem quem entenda que essa concretização não é uma tarefa apenas do legislador, mas que o judiciário também pode concretizar. Então, o judiciário, quando ele vai resolver um conflito de interesse aí julgando um processo, ele, tendo que aplicar um princípio constitucional e não existindo uma concretização por parte do legislador, ou seja, o legislador não editou uma lei delimitando melhor o âmbito de incidência desse princípio constitucional, caberia ao próprio juiz, né, definir qual que é o âmbito de incidência para permitir a aplicação. Então, ele poderia diretamente aplicar esse princípio constitucional aberto, concretizando no caso concreto ali, naquela questão judicial que foi colocada, ele faria a concretização no caso. O legislador não, o legislador faria uma concretização, mas que valeria para todos. Aí o judiciário faria uma concretização para o caso concreto. Bom, quem defende esse papel do judiciário diz o seguinte, olha, os princípios constitucionais, eles são normas jurídicas, eles têm força normativa e eles devem ser aplicados. Se o legislador não concretizou, não efetuou essa tarefa de concretizar, não disse como será feita a aplicação desse princípio, que é uma norma bastante geral, na minha decisão, eu como judiciário, tendo esse papel de decidir os conflitos e de aplicar a Constituição, eu vou dizer como que se concretiza esse princípio constitucional. Eu não posso me furtar, deixar de aplicar um princípio constitucional, porque o princípio constitucional é uma norma com força normativa. Então, esse é o fundamento para quem defende que o próprio judiciário também tem que concretizar os princípios, assim concebidos como princípios gerais, para permitir a sua aplicação. Para evitar que o princípio fique lá sem força normativa, enfim. Mas quem critica esse desdobramento, né, diz que não cabe ao judiciário fazer essa concretização, cabe ao legislador, porque isso geraria aí um ativismo judicial, o judiciário se miscuindo em questões alheias, questões próprias do legislativo, que seria uma competência do legislativo fazer essa concretização e definir melhor os princípios constitucionais. Bom, mas, então, só para concluir com relação a esse conceito, a gente tem princípios como normas gerais e, por serem normas gerais, precisam de concretização para aplicação. A questão prática que se coloca é quem concretiza. O próprio judiciário pode concretizar ou só o legislativo? Então, é uma questão que se coloca. Então, essa ideia de concretização, muitos falam também em densificação do princípio. Você desenvolve um princípio constitucional que é bastante amplo para deixá-lo mais denso, densificação do princípio. Bom, exemplos que nós temos, um exemplo de concretização feita pelo judiciário, pelo STF, no caso, foi a súmula vinculante que tratou de nepotismo. Então, esse foi um exemplo de concretização feita pelo STF. Porque qual foi o fundamento do STF para editar essa súmula vinculante que vedava o nepotismo? Ela dizia assim, olha, nós temos o princípio da moralidade, é um princípio constitucional da moralidade. É um princípio bastante amplo, ele pode ter diversas
diversas aplicações práticas aí. O que está abrangido em moralidade? A norma, a hipótese de abrangência da norma, o âmbito de abrangência é bastante amplo. Moralidade, a que se aplica? Quais são os indivíduos abrangidos? Que situações fáticas? Bom, nesse caso específico, né, dos parentes, enfim, o STF concretizou o princípio da moralidade, entendendo que aquelas situações de vínculos familiares configuravam o nepotismo, editou a súmula vinculante, e foi com base, então, no próprio princípio da moralidade. Isso não está previsto numa norma constitucional, tá uma norma constitucional mais específica, né, numa regra, mas o STF extraiu do princípio da moralidade essa vedação ao nepotismo, nesses casos aí da súmula vinculante. Então, nesse caso, o STF concretizou o princípio da moralidade. E aí a gente pode discutir até onde vai o poder do STF para concretizar princípios, e em algumas situações, essa situação foi bastante, mesmo para quem critica o ativismo judicial, foi uma decisão que foi elogiada, né, porque estava consagrando o princípio da moralidade. Outras não tanto, né, outras dizem, o STF exagerou, o STF foi além. É difícil estabelecer o limite, até onde o STF pode ir, até onde não pode, mas ele também tem esse papel de tornar efetivas aí as normas constitucionais. Então, isso gera muitas questões práticas, mas é sempre essa ideia de que princípios como normas gerais que precisam de concretização. Eu trouxe aqui mais 2 exemplos da jurisprudência do STF, considerando princípios como normas gerais. Então, é uma apelação de 2017, um embargo de declaração em uma apelação, né, um processo criminal, se não me engano, e também um HC, também um processo criminal, aqui de 2012. Essa primeira decisão, 2017, o relator era o ministro Edson Fachin. O que ele afirmou? Peguei só um trechinho que acho que interessava aqui para a gente. Diz o seguinte, olha, então aqui nesses casos o STF acolheu essa ideia de que princípios são normas mais gerais e abstratas que precisam de concretização. Então ele diz o seguinte, ó, o Instituto Processual da Preclusão é fundamental para a concretização dos princípios da duração razoável do processo e da inafastabilidade da apreciação jurisdicional. Bom, o que a gente tem aqui, né? Foi inserido por meio de uma emenda constitucional, principalmente essa ideia de duração razoável do processo, né? Foi inserido aí como um direito fundamental lá no artigo 5º, na emenda, por meio da emenda 45 de 2004. Então, a emenda 45, ela trouxe muitas modificações no âmbito do Poder Judiciário, e havia uma preocupação grande em deixar os processos mais céleres, né? Porque não adianta você ter acesso ao judiciário, direito de acesso ao judiciário, se o processo se arrasta por anos e você não vê sua pretensão aí resolvida, né? Você dá aquela sensação de que o judiciário não está resolvendo. Então, você precisa ter processos, não adianta ter o acesso ao judiciário, né? Ter essa inestabilidade da prestação jurisdicional, você ter acesso, mas o processo dura anos e não resolver a questão. Então, você precisa também da duração razoável do processo, para que o cidadão sinta que ele pode recorrer ao judiciário, que ele vai ter sua pretensão aí atendida. Bom, então foi inserido lá como direito fundamental, no rol do artigo 5º, o princípio da razoável duração do processo. E foi assegurado também nesse dispositivo, foram assegurados os meios que garantam a celeridade na tramitação. Então, tem que ter mecanismos para que o processo tramite rapidamente. E o STF diz o seguinte aqui estava se discutindo uma questão que as partes queriam retomar, e o STF falou, não, essa questão está preclusa, né? É um instituto processual que fala, olha, isso já foi praticado, isso já foi feito, está preclusa, a gente passa, ou não foi feito, passou o prazo, a gente passa para a próxima etapa. O STF disse o seguinte, olha, a preclusão, esse instituto da preclusão, olha, a gente tem que seguir para frente agora, isso aqui já foi feito, ou já foi dado prazo para isso e a parte não agiu, pronto, acabou. Porque se a gente for ficar discutindo tudo e reabrindo todas as questões, o processo não acaba nunca. Então, a preclusão é um meio para garantir a celeridade na tramitação. Olha, a gente teve o prazo, a gente foi feito, agora passa para a próxima fase, para que a gente tenha uma duração razoável do processo. E o STF deixa claro que esse instituto da preclusão, que é um instituto que está previsto na lei processual,
é uma concretização desse princípio da duração razoável do processo. Então, a gente tem um princípio constitucional que precisou ser concretizado por meio de uma lei, aí pelo legislador. Então, um princípio muito amplo que o legislador concretiza para falar, tá bom, você garante a razoável duração do processo, mas como? Então, um dos mecanismos é por meio da preclusão. A outra decisão do STF que eu coloquei aqui, nesse HC, também diz respeito a uma questão criminal, o ministro relator era o ministro Lewandowski, e eu destaquei esse trecho aqui. Esta corte já sedimentou o entendimento de que a escolha de profissional da confiança do acusado é uma das formas de concretização do princípio da ampla defesa. Então, o que o STF disse? A ampla defesa é um princípio constitucional, está garantido na Constituição, é uma norma geral, não está definido seu âmbito de abrangência. Tudo bem, a gente tem a garantida ampla defesa, mas como a ampla defesa vai ser exercida? Isso vai precisar ser concretizado. Quais são os instrumentos para que o acusado tenha direito à ampla defesa? E aí o STF diz o seguinte, uma das formas de concretização, uma das formas para garantir que haja de fato uma ampla defesa, é permitir que o acusado escolha o seu advogado. Então, a escolha do seu profissional, da sua confiança, é uma forma de concretizar o princípio da ampla defesa. Então, também uma concretização de um princípio que está previsto lá de maneira ampla, genérica, tá certo? Então, tem outras formas de se concretizar a ampla defesa, mas uma delas começa aí pela escolha do advogado de confiança, tá certo? Bom, então, com relação a esses dois conceitos, era isso que eu queria dizer. Agora, são os conceitos tradicionais da doutrina, que muitas vezes adotam os dois de maneira concomitante, apesar deles serem conceitos distintos, né? Eles considerarem aspectos distintos. Um considera o grau de importância, o outro considera o grau de generalidade, mas eles são bastante adotados e às vezes de maneira conjunta. Bom, nós temos um conceito que foi ganhando espaço mais recentemente aqui na doutrina nacional, que é o conceito do Robert Alexy, de princípio como mandamento de otimização. E aí, aqui nesse caso já não é mais uma questão de grau, de diferença de grau com as regras, mas os princípios têm uma característica própria que os diferencia das regras. O conceito do Alexy é o seguinte, ele diz que princípios são normas que determinam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Tá? Então, esse é o conceito do Alexy, né? Ele desenvolveu esse conceito numa obra dele que chama Teoria dos Direitos Fundamentais. Ele estava preocupado com a aplicação dos direitos fundamentais, das normas constitucionais que prevêem os direitos fundamentais. E esses direitos fundamentais, a gente sabe que muitas vezes entram em colisão, né? Estão previstos lá, estão garantidos por princípios, mas muitas vezes entram em colisão. Então, a gente tem a liberdade de expressão e o direito à intimidade. O que vai prevalecer? São dois direitos fundamentais que estão previstos na Constituição. E é muito frequente a gente ter esse conflito, né? Prevalece o meu direito à intimidade ou a liberdade de expressão? Eles estão lá em constante conflito. Então, o que o Alexy chegou à conclusão que não dá para a gente definir a priori, olha, sempre vai prevalecer a liberdade de expressão, ou sempre vai prevalecer o direito à intimidade. É algo que tem que ser aferido no caso concreto. E ele diz o seguinte, então são normas principiológicas que garantem esses direitos fundamentais, e elas vão falar, olha, esse direito de liberdade de expressão, ou esse direito de proteção à intimidade, ele tem que ser realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Então, a gente vai considerar as possibilidades fáticas do que a gente tem na situação, e as possibilidades jurídicas são a relação desse direito fundamental com os outros direitos fundamentais. Então, nesse caso, vai prevalecer o direito à liberdade de expressão ou a minha privacidade. Então, em cada caso, isso vai ter que ser determinado. Isso é para ele o conceito de princípio, diferente das regras. Regras, para ele, são determinações, são algo que sempre deve ser satisfeito ou não satisfeito. Não tem algo que vai ser realizado na maior medida possível. Bom, então, o Alexy, quando ele desenvolve a teoria dele dos princípios, ele tem essa preocupação bastante prática, que é como eu vou resolver essas colisões de princípios que asseguram direitos fundamentais. Então, ele fala assim, olha, não dá para falar que sempre vai prevalecer um e prevalecer outro. Mas também a gente não pode deixar isso
ao mero arbítrio do juiz, né? Ele vai dizer, nesse caso eu acho que merece prevalecer esse, nesse caso outro. Então, ele buscou desenvolver uma teoria, conceituando princípios e desenvolvendo, a partir da jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão, desenvolver aí um método de aplicação dos princípios para que essa determinação de qual iria incidir num caso de colisão não fosse algo arbitrário, ficasse ao mero arbítrio aí do julgador. Então, essa preocupação prática que levou o Alex a desenvolver a teoria dele. E para isso, ele partiu da teoria do Ronald Dworkin, né, que era um jurista inglês, já falecido, que também ele tratou de algumas questões que se colocam e que não era simples, né? Ele chamava dos hard cases, né? O juiz tinha que decidir uma questão difícil, um hard case em que não havia uma resposta clara aí no ordenamento, né? E aí, ele, tratando dessa questão, ele começa a diferenciar regras de princípios, o do Dworkin, né? Então, ele não chega a dar um conceito preciso de princípio, mas ele começa a ver que são normas distintas. Ele fala o seguinte, olha, a regra é uma norma que a gente aplica pela lógica do tudo ou nada. Se ela é válida, ela é aplicada. Se ela não é, ela não vai ser aplicada. Então, a regra vale tudo ou nada. Se a regra é válida, ela tem que incidir, salvo as exceções do próprio sistema. Então, que o Dworkin dizia? Se a gente tiver pode ser que exista um conflito entre regras, mas aí, nesse caso, uma vai ser declarada inválida. Não é que naquele caso uma vai incidir, não. Então, o que ele considera? A gente fala assim, o próprio sistema vai dar os mecanismos para a gente resolver esses conflitos entre regras. Então, por exemplo, aqueles critérios que a gente usa, critério hierárquico, critério cronológico, critério de especialidade, né? Então, por exemplo, se a gente está em conflito com duas regras e a gente não sabe qual prevalece, a gente pode se socorrer do critério hierárquico. Então, se for uma regra constitucional, uma regra infraconstitucional, qual prevalece? A regra constitucional, hierarquicamente superior. Se forem regras, as duas infraconstitucionais, e então estão no mesmo nível hierárquico, a gente pode se socorrer ao critério, socorrer do critério cronológico, ou seja, a regra posterior revoga a anterior, então prevalece a posterior. E a gente pode usar ainda, né, às vezes são regras até editadas concomitantemente, existe também o critério da especialidade. Então, se uma regra está tratando de uma situação geral e essa regra está tratando de uma situação específica, diante dessa situação específica, a gente aplica a regra especial. Então, mas a regra é mais simples, né? É uma questão de tudo ou nada. Se ela é válida, ela vai incidir, e se tiver algum conflito, a gente vai usar esses critérios para afastar uma regra. E ele diz, olha, para o princípio, o Dworkin diz, para o princípio não vale essa lógica do tudo ou nada, porque o princípio, ele tem uma dimensão de peso, então ele tem uma qualidade que as regras não têm. Em alguns casos, o princípio tem mais peso, em outros casos, ele tem menos peso. Então, ele já vê que tem uma diferença entre regras e princípios. O Alex parte dessa ideia do Dworkin, e aí ele vai desenvolver a teoria dele, né? Então, ele diz que regras, na linha do Dworkin, regras são determinações, elas são sempre satisfeitas ou não satisfeitas, se ela é válida, tem que ser aplicada. Princípios, não. Eles podem ser satisfeitos em graus variados, né? Então, numa situação de conflito entre liberdade de expressão e direito à intimidade, você preserva mais um do que o outro. Em outra situação, você preserva outro. Então, ele parte dessa ideia de dimensão de peso. E ele já tem essa preocupação de dar um conceito preciso de princípio como normas que determinam algo que seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Bom, mas ele diz o seguinte, como é que a gente vai saber como é a maior medida possível para a realização de um princípio, né? Como é que vai saber, consideradas as possibilidades jurídicas e fáticas, qual que é a maior medida possível? Ele fala, para isso, a gente tem que usar a proporcionalidade. Então, aquele método da proporcionalidade que a gente viu na semana passada, você precisa usar para saber qual princípio vai prevalecer. Então, se a gente pensar aqui, então voltando para o conceito,
princípio ele vai determinar que algo seja realizado na maior medida possível, mas pensando nas condições fáticas existentes, o que dá para fazer, e as possibilidades jurídicas, ou seja, quais são os outros princípios que vão limitar, de alguma maneira, esse princípio que eu estou tentando realizar. Como é que você vai determinar o que o princípio, como ele se aplica naquele caso? Você vai ter que recorrer à proporcionalidade. Então, como ele considera que os princípios, e aí ele está pensando em direitos fundamentais, mas eles podem entrar em atrito, a preocupação dele é que é um caso em que há uma identificação bem clara entre o conceito de princípio e a consequência prática. Ele fala assim, olha, se o princípio tem esse aspecto de, ele é um mandamento de otimização, ele não é uma determinação, quando eu tiver uma colisão, um princípio com o outro, eu vou ter que empregar a proporcionalidade para chegar à conclusão de qual princípio prevalece naquele caso concreto. Então, ele sugere um método para a gente, que é o método da proporcionalidade, para resolver essas colisões entre princípios. Então, ele diz que é consequência direta aí de você considerar princípio e mandamento de otimização, você falar, se você tiver colisões entre princípios, você tem que recorrer à proporcionalidade. O professor Virgílio Afonso da Silva, que segue a linha do Alex, ele é bastante crítico ao emprego dessas teorias de maneira conflitante. Ele fala assim, olha, só faz sentido falar em proporcionalidade se eu considerar que princípio é mandamento de otimização. É um método de aplicação que só faz sentido para essa concepção de princípio. Então, ele é bastante crítico nesse aspecto. Mas a gente vê que muitas vezes as pessoas falam que o princípio é a norma mais importante, mas defendem a ideia de proporcionalidade. Bom, então, só retomando aqui a ideia de proporcionalidade, que é a que vai me dizer qual o princípio que vai prevalecer no caso concreto. Qual é o princípio que vai ter maior peso no caso concreto, que é o que vai prevalecer. Então, se a gente tem que verificar se uma determinada medida que ela vai atuar no sentido de realizar um princípio, a gente precisa verificar se ela é ou não proporcional. Essa medida ela pode ser aceita, ela é proporcional, essa medida busca realizar um princípio, mas ela também vai ofender outros princípios. Como a gente vai saber se ela deve ser mantida, se ela é proporcional? Então, a primeira análise é a análise de adequação. Primeiro a gente verifica se essa medida ela se ela tende a realizar, ou se ela vai realizar ou fomentar de alguma maneira a realização do objetivo que é perseguido por aquele princípio. Uma segunda etapa, se ela for de fato adequada, a gente vai chegar na análise da necessidade. Então, tá bom, eu quero realizar esse objetivo. Essa medida é adequada, realiza esse objetivo. Mas existem outros meios que também são adequados, mas que ofendem menos outros princípios? Então, você tem que ver se essa medida é necessária ou se você pode usar uma medida menos gravosa para os outros princípios. Se a gente chegar à conclusão que essa medida é necessária, que a gente precisa usar essa medida, não tem outra menos gravosa, a gente vai chegar para a última etapa, que é a etapa da análise da proporcionalidade no sentido estrito. Aí você vai verificar, vai fazer um sopesamento. Que princípio tem mais peso aqui nesse caso concreto? Bom, essa é a proposta do Alex, que ele formulou para resolver colisões, né, de direito, na terminologia dele mesmo, colisões de direitos fundamentais, e ele formulou essa proposta com base no que o Tribunal Constitucional Federal alemão já vinha fazendo, tá certo? Bom, o STF, eu trouxe aqui a decisão do STF, para a gente ver que o STF também, eu disse para vocês na aula passada que o STF cita muito o Alex também, e ele também já teve a oportunidade de mencionar essa concepção de princípio, de falar que princípios aí seriam mandamentos de otimização. Então, eu trouxe para vocês a ADIM número 4923, 4.923, que foi julgada em 2017. O relator era o ministro Luiz Fux. E nessa ADIM se discutia a constitucionalidade de vários dispositivos da lei número 12.485 de 2011, que estabelecia o novo marco regulatório
da televisão por assinatura. Então, ela disciplinava a TV por assinatura e tinha algumas questões que passaram a ser questionadas aí por meio da DIN, a constitucionalidade de algumas previsões. Em duas questões, eu destaquei aqui, o STF, ele solucionou, ele analisou a constitucionalidade da lei, recorrendo-se, aí, valendo-se do exame da proporcionalidade e considerando o princípio como mandamento de otimização. A primeira questão dizia respeito à possibilidade desse novo marco regulatório, da TV por assinatura, fixar um tempo máximo de publicidade comercial. É possível que a lei diga, olha, TV por assinatura, ok, mas tem que ter um tempo máximo de publicidade comercial, não pode ter mais que isso. A lei pode fazer isso? Ela é proporcional se ela faz isso? Bom, o que o STF falou nesse primeiro momento? Ele falou assim, olha, aqui a gente tem um conflito aí entre a liberdade de iniciativa, eu tenho um canal aqui por assinatura, eu posso colocar quanto eu quiser de propaganda comercial, e tem o dever de proteção do consumidor, né? O consumidor tem que ser protegido, ele tem que ter um limite máximo, ele quer assistir a programação, ele tem que ficar vendo publicidade comercial. E aí o STF falou, olha, para saber o que prevalece nesse caso, a liberdade de iniciativa do canal da TV por assinatura, de colocar quanto ele quiser de publicidade comercial, ou prevalece o princípio que garante a proteção ao consumidor, o direito do consumidor de não ter que ficar o tempo todo com publicidade, de poder assistir a programação. Então, o que o STF falou? Olha, nesse caso a gente tem uma colisão entre direitos fundamentais aqui, em princípios constitucionais. Qual que vai prevalecer? Ele falou, olha, para isso a gente considera princípio como mandamento de otimização, e a gente tem que ver, no caso concreto, fazer essa análise de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, para ver qual tem maior peso no caso concreto. E o STF fez essa análise e disse aí que o dever de proteção ao consumidor deveria prevalecer. Então, ele disse o seguinte, olha, medida adequada, necessária e proporcional em sentido estrito. Então, fazer análise nessas 3 etapas. Constitucionalidade da fixação de tempo máximo de publicidade constitucional. A medida é constitucional, não viola a Constituição. Dever de proteção ao consumidor, está lá no artigo 170, um dos princípios da ordem econômica. A legitimidade constitucional de toda intervenção do Estado sobre a esfera jurídica do particular está condicionada à existência de uma finalidade lícita que a motive, bem como ao respeito ao postulado da proporcionalidade, cujo fundamento deita raízes na própria noção de princípios jurídicos como mandamentos de otimização. E aí o STF até faz a indicação bibliográfica aí da obra Teoria dos Direitos Fundamentais, do Robert Alexy, que foi traduzida aqui no Brasil pelo Virgílio Afonso da Silva, certo? Então, nesse caso, o STF é expresso em afirmar, olha, a gente precisa respeitar a proporcionalidade, que tem como fundamento a própria noção de princípio como mandamento de otimização. Porque a gente considera princípio como mandamento de otimização, a gente tem que observar a proporcionalidade quando houver conflitos, né, no caso aqui, colisões entre princípios constitucionais, e aqui no caso entre a liberdade de iniciativa e a proteção ao consumidor. Então, estão lá previstas no artigo 170. Nesse caso, o STF, após essa análise, entendeu que prevaleceria a proteção ao consumidor. E nessa mesma decisão ainda, o STF volta a fazer referência à ideia de proporcionalidade, então ele fez aqui uma citação expressa e clara, olha, eu estou seguindo a teoria do Alexy, que considera princípio como mandamento de otimização, e por isso eu estou aplicando a proporcionalidade. E uma outra questão que ele enfrentou nessa ADIM, também decidida aí nessa ADIM 2017, a 4923, dizia a respeito à previsão de alguns dispositivos da lei, dessa lei 12.485, que previa esse novo marco regulatório da TV por assinatura. Alguns dispositivos, eles estabeleciam uma cota de conteúdo nacional. Falou, olha, a gente pode ter TV por assinatura, mas tem um conteúdo mínimo de produção nacional, não pode ser produção só estrangeira. E o objetivo era estimular a produção
nacional e a cultura brasileira, difundir a cultura brasileira, promover a cultura brasileira, para a gente não ficar com uma programação só de conteúdo estrangeiro. Então, essa lei, o novo marco regulatório, continha aí alguns dispositivos que previam essas cotas de conteúdo nacional. Esses dispositivos também foram questionados na ADIM, porque se alegava que isso violava a livre iniciativa, quando você tinha um conteúdo mínimo aí que deveria ser respeitado. Bom, o que o STF disse nesse caso? Ele falou, olha, em caso esses artigos 16, 17, 18, 19, 20, 23 da Lei 12.485 de 2011, ao fixarem cotas de conteúdo nacional para canais e pacotes de TV por assinatura, esses dispositivos eles promovem a cultura brasileira e estimulam a produção independente, dando concretude ao artigo 221 da Constituição e ao artigo 6º da Convenção Internacional sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais. A intervenção estatal revela-se, ademais, aqui ele fez a análise da proporcionalidade, revela-se adequada, porque ela está relacionada ao fim a que se destina, necessária, porque foi cotejada com os possíveis meios alternativos, e proporcional em sentido estrito, se a gente sopesar os ônus e os bônus inerentes à medida restritiva. Então, aqui, o STF fez uma análise. Então, qual que era o objetivo? O objetivo é as cotas de conteúdo nacional. Qual que é o objetivo? É promover a cultura brasileira, estimular a produção aqui nacional. Essa medida é adequada para esse fim? Quando seu objetivo é promover a cultura nacional, quando você fixa uma cota de conteúdo nacional na TV por assinatura, isso promove a cultura brasileira? Então, a primeira análise que tem que ser feita. Se a medida é adequada, ela de fato promove ou fomenta esse objetivo de promover a cultura brasileira? Você falou, olha, é adequada sim, porque quando você estipula aí uma cota de conteúdo nacional, você está estimulando aí, você está dando, você está promovendo a cultura brasileira, você está difundindo a cultura brasileira. Então, você falou, olha, a medida é adequada, ela se relaciona com o fim. Quando você estabelece cotas, você vai estar promovendo a cultura brasileira. Então, você está promovendo o objetivo que você quer. Então, medida adequada. Bom, sendo adequada, passa-se a analisar a necessidade. Essa medida é necessária? Então, a gente pensa, tem outros meios alternativos para a gente promover a cultura brasileira que não violem tanto a liberdade de iniciativa das TVs por assinatura? O STF entendeu que não havia nenhum meio que restringisse menos, mas que também promovesse na mesma medida a cultura brasileira. Porque como as pessoas iam ter acesso à produção brasileira? Por meio da televisão. Não tinha uma outra forma que limitasse menos a liberdade de iniciativa do que fixar essas cotas. Então, o STF entendeu que era uma medida necessária. Por fim, análise da proporcionalidade em sentido estrito. Então, você vai sopesar. O que é mais importante? A gente, nesse caso, promover a liberdade de iniciativa, ou seja, deixar as TVs por assinatura colocarem o conteúdo que elas quiserem, ou promover a cultura nacional. O STF falou, a gente tem que sopesar. O que é mais importante? Não adianta não é necessário, não basta, né, que a medida promova o fim, não tem outra medida, mas promover a cultura nacional é mais importante nesse caso do que garantir a liberdade de iniciativa? O STF falou, nesse caso, quando você sopesa ônus e bônus da medida, né, que está restringida a liberdade de iniciativa, a gente vê que nesse caso tem que prevalecer a promoção da cultura brasileira. Então, nesse caso, o STF recorreu aí à proporcionalidade para declarar constitucionais esses dispositivos. Então, a gente vê que é um exemplo de decisão do STF adotando essa doutrina do Alexi, tá certo? Eu coloquei aqui, mas aí para finalizar, a gente não vai desmiuçar esse conceito, mas só para vocês saberem, tem um outro conceito bastante difundido, mas não muito acolhido, mas assim, tem um conceito do professor Humberto Ávila. Ele tem uma obra também sobre teoria dos princípios, e ele não segue essas outras doutrinas, ele propõe um conceito próprio, um conceito bastante extenso, a gente vai ver, eu coloquei o conceito todo aqui, ele
coloca algumas notas desse conceito, algumas notas que distinguem princípios de regras, mas aqui, para fins classificatórios, a gente pode dizer que, para ele, princípio seria uma norma diferenciada por sua finalidade. A professora Ana Paula de Barcelos também tem uma ideia que considera a finalidade dos princípios, mas aqui eu coloquei o conceito do professor Humberto Ávila, porque ele teve essa preocupação de estabelecer um conceito bastante preciso. Ele diz o seguinte: princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação demandam uma avaliação de correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta à vida como necessária à sua promoção. Então, é um conceito extenso. Ele não teve aceitação, não teve o acolhimento doutrinário, como teve, por exemplo, o conceito da Alexi, que é mandamento de otimização, mas é uma referência na doutrina sobre esse tema, porque é um estudioso desse tema. Ele critica muito a obra do Alexi, ele dá esse conceito mais complexo. Não vamos entrar em detalhes, assim, porque para entender todo esse conceito, a gente precisa ler a obra dele inteira. É um livrinho curto, mas é um livro denso, né? Mas não é um conceito tão claro assim na primeira leitura. Mas quais são as consequências que a gente pode dizer? Eu desenvolvi mais as ideias do professor Humberto Ávila nesse meu livro que eu trato de princípios constitucionais, mas aqui só para sintetizar, para o que interessa para a gente, como ele pensa muito na questão da finalidade, né, olha, voltando aqui, ele fala que são normas imediatamente finalísticas, as regras não seriam imediatamente finalísticas, né? Então, a aplicação dos princípios, ela é centrada nos seus objetivos, né, na sua finalidade. E uma distinção importante, prática, da teoria do Humberto Ávila com a teoria do Alexi, né, que vocês se deparem com essas discussões doutrinárias aí, é que para o Humberto Ávila também as regras podem ser ponderadas, podem ser sopesadas. Para o Alexi, não. A regra é uma determinação, ela tem que ser aplicada. Para o Humberto Ávila, não. Essa ponderação, você vê qual que tem mais peso, isso vale também para a regra, não só para princípio. E aí, essa ideia também recebe críticas, né? Porque você acaba relativizando muito, né? Não só princípio pode ser ponderado, regra também, e a ideia de regra de ser regra é algo que seja efetivamente aplicado, sem possibilidade de qualquer ponderação. Bom, mas aqui é só para trazer notícia aí dessa outra corrente. E para finalizar, esses últimos slides, para confirmar, qual foi a ideia aqui? Apresentar todos esses conceitos, não para falar qual que é o melhor ou qual que é o mais adequado. A gente vê que nem o STF adota um conceito, as decisões, elas usam os 3 conceitos, né? Esses 3 primeiros conceitos, eles acolhem aí, em diferentes oportunidades. Então, e também não existe apenas um conceito correto. Se tivesse, seria simples, né? Então, a gente analisaria os outros para criticar e falar, não, mas o correto é esse. Não tem um conceito que é correto. A gente não pode falar, esse é correto, os outros estão errados. São conceitos distintos, né? A doutrina ainda não chegou num ponto de falar, princípio é isso. Então, a gente ainda está num momento em que há conceitos distintos convivendo. Mas o que é importante, eu acho que eu quis trazer para vocês, é que você identifique o conceito que você está tratando, né? Quando o STF fala lá, ele faz a análise da proporcionalidade, ele fala, olha, isso decorre de você considerar a concepção do Alexi, princípio com mandamento de otimização. Em outro momento, ele usa outro conceito. Então, o que a gente precisa? A gente precisa identificar o conceito que está sendo empregado e saber quais são as consequências de você usar um conceito ou outro. Para quê? Porque a gente tem a clareza conceitual e tem a coerência teórica, porque a gente não misture coisas distintas, né? E a forma de interpretação das normas constitucionais, de aplicação das normas constitucionais, do ordenamento como um todo, dependem também das premissas conceituais que a gente adota. Então, a gente tem que saber quais são as premissas que a gente está adotando para, a partir daí, interpretar e aplicar o direito. Então, a ideia aqui não foi dar a fórmula correta, foi
tratar dessas possibilidades e, principalmente, acho que identificar as consequências práticas de cada uma dessas possibilidades para permitir uma tomada de posição consciente, para a gente não sair repetindo as coisas aí sem saber o que está falando, mas tomar uma posição consciente. Olha, eu entendo que esse conceito é mais adequado por conta disso, a aplicação vai ser nesse sentido. Então, essa é a ideia, quando a gente estuda e analisa, é ter consciência das posições que nós estamos adotando, para a gente ter coerência teórica. Então, essa era a minha proposta para hoje. O princípio constitucional é muito importante em termos de interpretação da Constituição, são normas de destaque aí, então é importante ter isso em mente quando a gente vai falar na interpretação dos princípios. Não sei se tem alguma questão, se vocês querem fazer alguma dúvida, trazer alguma dúvida, algum comentário. Eu estou aqui à disposição, nós temos uns minutinhos. Mas eram essas as questões que eu queria trazer para vocês. Professor, por mim tudo bem. Então tá certo. Então, qualquer questão, tem meu e-mail aí também, se vocês quiserem escrever, alguma questão que surgiu depois, fiquem à vontade, tá certo? Eu vou disponibilizar esses slides aí de hoje também para a equipe da ESA, e aí acho que eles passam para vocês, tá certo? Então, é isso, boa tarde. Enfim, espero que algumas questões teóricas complexas tenham ficado um pouco mais claras. Então, é isso, com isso a gente encerra. Tá certo? Boa tarde, obrigada aqui pelas mensagens. Tchau, tchau. Boa tarde, obrigada, professora. Obrigada a vocês aí por acompanharem. Tchau, tchau. Obrigado, professora.